Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui, esse é o de número 83. Eu sou o Alexandre, vocês devem estar cansados de me ver aqui, mas vão ficar cansados por muito mais tempo. Eu vou conduzir essa conversa aqui com vocês. Hoje a gente tem uma convidada especial que vai contar um pouquinho da história dela para nós. E hoje a gente tem um patrocinador também, que é a Nichelle Materiais de Construção. Não sei se é Nichelle Materiais, é Nichelle Home Center. Eles Nichelle têm materiais de construção. Uhum. É que eu conheço a Nichelle há muito tempo, então eu sou brother já. Não, mentira, mas falar um pouquinho do nosso patrocinador, aproveitando. A Nichelle eu acho que todo mundo conhece, aí é fácil de falar. Eu acho que a parte mais fácil de anunciar uma pessoa aqui é quando você faz uso dessa loja. Então eu lembro que eu era criança e meus pais e a gente ia na Nichelle passear lá pra comprar coisas. Então eles têm uma linha muito grande de basicamente tudo. Né? Então, você trouxe até alguns exemplos de revestimentos aqui, né? Sim. Teve na Revestir isso? Então, nada a ver ou não? Tem sim. Não é nada combinado aqui, tá, não pessoal? É combinado. Então... Na Revestir, a gente percebeu que uma grande tendência que tá voltando pro mercado são os formatos menores. Na mesma medida que os super formatos estão em alta, os pequenos formatos também estão voltando. Então, eu até trouxe alguns que a Nichelle tem, assim, exclusivos lá, da Roca. E... em todos os stands, assim, do pessoal de revestimento, a gente tava percebendo, trazendo de volta aquela coisa meio do azulejo, quadradinho pequenininho. Então, eu trouxe por isso, assim. Então, se você gosta de azulejo, é uma coisa muito americana também. A Europa nunca caiu essa tendência. Adoro. Mas tá voltando, tá voltando. E lá tem... Tem 1000 desses lá na Nichelle também, tem. Em todas as lojas deles. Eles têm grandes marcas lá, assim, inclusive agora estão fazendo... Eles têm várias campanhas, assim, de promocionais, todo mês. Aí entram as grandes marcas, entram os grandes formatos. É muito legal, assim, eu gosto muito da Nichelle, acho eles uma empresa muito humana, além da parte comercial. Então, por isso, eu tô sempre indicando, assim, carrego eles comigo. Ah, que bom. Eu compro tinta, eu compro tijolo, acho que eu comprei o último um monte de areia lá com eles. Então, sem querer, eu tô usando o serviço deles já. Tá mesmo. Então, as redes sociais da Nichelle vão ficar passando aqui junto com a da Bárbara, que é a convidada que tá aqui com a gente hoje. Vocês vão conhecer ela um pouquinho mais. Aproveitem já nesse momento para seguir a gente lá nas redes sociais, em todas as redes que vocês acharem. A Nichelle também e a Bárbara também, tá? Então, vai ficar passando aqui na tela durante o episódio, mas aproveitem esse momento que a gente não engrenou numa conversa ainda para seguir a gente lá e já ficar por dentro de tudo que tem de novidade aí nesses 3 Instagrams, beleza? Então, eu vou conversar com a Bárbara. Nossa, eu adoro essa jogadinha de cabelo que eu faço aqui. Tudo bem, Bárbara? Tudo tá bem ansiosa? Contigo? Eu tô até um pouquinho nervosa. A Bárbara tava morrendo aqui. Meu primeiro podcast. Não, tô achando que eu venci na vida agora. Vai ser super tranquilo, pode ficar tranquilo, não vou arrancar segredos de você. Então tá bom, ótimo. Tem gente do carro aqui embaixo, né? Não vai, tá tudo tranquilo. Você é arquiteta? Eu sou. Você falou pra mim que você se formou em 2019, você começou a carreira em 2019? Eu comecei a carreira em 2019, mas eu me formei em 2017. 2017? Primeiro, oi gente, tudo bem? Muito Essa obrigada por me receberem, essa Bárbara. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite. Eu me formei em 2017, em julho de 2017. Não aqui, né? Não foi aqui, foi em Blumenau, eu sou blumenauense, né, de Santa Catarina. Acho que todo mundo deve conhecer pelo Oktoberfest. Eu sempre uso essa referência, todo mundo sabe onde é. Putz, eu uso outra referência que Qual? Eu não vou falar. Linguiça Blumenau? Não tem nada também, a ver. É de lá, é de lá também. É que também, pelo meu porte a galera já imagina porque... Enfim, vamos nessa. Mas a Oktoberfest é super famosa. Assim, é super tradicional de lá. Cresci, inclusive, estressada com o mês de outubro, porque a cidade para, o trânsito para. Mas, enfim, é algo bem... movimenta muito a cidade. E depois que eu me formei na FURB, em 2017, eu me mudei pro interior de São Paulo. Fui morar em São Carlos. Em São Carlos? Quase Ribeirão Preto, assim. Aí morei lá 1 ano e meio, por conta do meu marido, questão de trabalho. E depois de lá eu morei mais 3 anos ali na região de Americana, que é coladinha em Campinas. E aí voltei pro sul
que é a minha casa, né? E tô morando aqui em Curitiba, eu tô bem feliz. Mas você atuava lá, então. Você atua em Blumenau mesmo? Blumenau eu não cheguei a atuar enquanto eu morei lá. Hoje eu atuo muito projeto online, porque, obviamente, as pessoas já me conhecem de lá, da minha infância, pessoas da família e tudo. Aí eu acabo fazendo algumas coisas, mas tudo que eu fiz lá foi depois que eu saí de lá. Ah, assim. Então você se formou, daí você foi pra São Paulo? Eu me formei e saí, assim, eu praticamente viajei 2-3 dias depois já. Ah, é? Literalmente, então você realmente foi muito rápido. E eu voltei voltei pra minha formatura, né? Porque eu apresentei o TCC, fui pra lá, voltei pra colação de grau. Entendi. Mas em São Paulo, daí você... Que foi, no caso, nesse período em 2019, que daí você começou. Aí foi lá já em São Carlos, ou não? Então, em São Carlos eu trabalhei em um escritório de engenharia. Eu digo assim, comecei a carreira como empreendedora, né? Assim, sozinha. Mas primeiro eu trabalhei pra um escritório de engenharia. Eu amava, inclusive, trabalhar lá. Foi assim, eu considero meu primeiro trabalho. Não foi bem o primeiro, mas o primeiro a gente nem comenta. E eu trabalhei lá como arquiteta mesmo. E foi muito legal. Foi muito bom. Foi onde eu trabalhei mais com um projeto arquitetônico, inclusive. Sempre fui mais de interiores, mas lá eu acabei gostando de arquitetônico, acompanhava muita obra. Meu chefe também, eu sempre falo, foi uma pessoa muito especial na minha trajetória por tudo que eu aprendi com ele lá. Então, contribuiu muito, assim, para que depois eu me sentisse semi-preparada para começar a trabalhar sozinha, que foi quando eu mudei pra Americana. Então, foi em 2019 que eu resolvi começar, assim, meter a cara e trabalhar como arquiteta autônoma, Por você mesmo, sim. Por mim mesma. E essa mudança foi fácil, assim, tipo... Porque quando você tá numa empresa, você tá trabalhando junto com alguém ali, você tem uma certa zona de conforto, né? Sim. Tipo, é mais tranquilo, você tem responsabilidades, mas você ainda não tem que assumir muita coisa. Se der algum problema, ainda tem outro corpo que vai responder por isso e tal. E daí, você sai e abre o teu negócio, aí já era, né? É a Bárbara, mais a Bárbara e acabou. Eu senti bastante diferença, assim, porque lá no escritório, como eu falei, eu tinha um chefe, mas digamos que a matriz do escritório era em uma outra cidade, então aquele escritório eu tocava meio sozinha, assim, com o meu chefe passando ali sempre pra confirmar as coisas, conferir como estava o andamento das coisas, mas eu tinha muita autonomia de contato com o cliente, de fazer início de negociação, então ele vinha e só arrematava no final, fazia muita aprovação de prefeitura, então meio que eu fui entrando nisso pra ter essa autonomia já. Eu consegui ter isso com o escritório, aprendi muita coisa. E aí, quando eu entrei sozinha, foram outros desafios, né? Foi mais assim, abri. E agora? Quem vai ser meu cliente? Porque eu tava fora da minha cidade natal, que é onde as pessoas... Normalmente a gente começa com parente, com colega, assim. Eu tava totalmente longe das pessoas. Você conhecia um total de uma pessoa? Total do meu marido, apenas na cidade. E aí, assim, aonde eu vou começar, sabe? Por quem que eu vou começar? Como que eu começo? Como que eu faço as pessoas perceberem que eu tô aqui? Porque eu tô aqui, mas as pessoas não sabem. Então, esse início foi assim, bem desafiador. Mas você tinha uma ideia de como começar? Ou você simplesmente começou? Nenhuma? Nenhuma. Eu não sabia nem o que fazer. Então, óbvio, eu estudei muito, assim. Fui muito atrás de curso. Buscando informações, assim, do pessoal que já tava na minha frente, né? Mas nada como a vivência. Então, o que eu fiz no início? Eu tinha uma sócia que também se formou na FURB comigo, também era de Blumenau e também, por coincidência, tinha ido morar lá naquela região de Americana. Ela morava em Piracicaba. E a gente falou, bom, não estamos trabalhando. A gente disparou currículo por tudo. Não fomos contratadas. A gente não tá tendo muita escolha. Então, a gente acabou decidindo juntas, assim, e bora. E aí, a gente começou, assim, foi bem desafiador. Acho que durou uns 2 anos esse tempo que a gente trabalhou juntas. E a primeira coisa que a gente fez foi visitar, assim. A gente começou a visitar a loja de automação, visitar a loja de revestimento, visitar marcenaria, marmoraria, construtoras. E nisso, a gente foi começando a entrar no mercado e foi descobrindo clubes de arquitetos para se vincular. E aí a gente foi aos poucos construindo, assim. Essa seria a dica que você daria hoje para quem tá começando? Inclusive, é uma dica que eu dou, assim. Tudo bem que depois que eu já fiz isso, eu comecei a perceber que eu tava
eu precisava de um passo antes do arquiteto. Eu tava indo um passo depois. Eu já tava indo nos fornecedores. O fornecedor não vai dar um passo atrás com o cliente pra indicar o profissional. Normalmente a gente já chega lá, o profissional já foi escolhido. Então, foi bom pra eu entender um pouco de quem eu poderia indicar na região, mas não necessariamente chegar no meu cliente final. Aí o cliente final foi mais com internet, com Instagram. É porque você tem que entender os dois lados, né? Porque não adianta, às vezes, você conseguir o cliente, talvez, e daí correr atrás de tudo. É muita informação, né? Porque, por exemplo, você vai lá na Nichelle e tem 1 milhão de itens. Lá você consegue concentrar muita coisa, né? Sim. Revestimento, enfim. Mas tem outras disciplinas. Tem a parte elétrica, você tem que conhecer uma empresa que talvez execute a parte civil, talvez. Ou, sei lá, piso, execução de piso. Enfim, tem muitas coisas que você tem que ter na manga já para poder se desvencilhar disso, né? Sim. Se você consegue o cliente e daí depois vai correr atrás de tudo isso, talvez seja muita informação, né? Então, nesse ponto ajudou bastante. Eu já me senti assim, tá? Eu já sei quem eu posso indicar, que eu já acredito no trabalho, gostei, conheci a empresa e tudo mais. Mas a parte de conquistar o cliente, ela vem antes, né? Então, assim, precisei depois trabalhar um pouco mais nessa parte. Mas foi muito bom, assim. A gente foi fazendo com o que a gente tinha, né? Aquela coisa, ninguém começa pronto, ninguém começa já tendo um super patrocínio, ou fazendo tudo 100% perfeito. Mas, querendo ou não, tendo esse apoio, esse amparo, a gente tinha pra quem correr também. Tipo, olha só, tô querendo fazer um móvel assim, e aí? Dá pra fazer? Não dá? A gente tinha pra onde tirar as nossas dúvidas também, que a gente tava propondo pros clientes. E aí foi, aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. O primeiro cliente que você conseguiu foi através da internet lá, ou não? Foi algum parente, coisa assim? Ou você nem lembra também? O primeiro foi um casal de amigos meus. E é até engraçado, assim, porque eles... tinham acabado de comprar o apartamento. Um apartamento super legal lá na região de Rio Claro. E o apartamento ele ia ser entregue aqui padrão construtora, só no contrapiso. E aí o que eles fizeram? Eu acho que pra gente contratar um arquiteto agora vai ser meio caro. Então a gente vai tentar ir fazendo sozinho, assim, tentando, pegando referência e tudo. E tudo bem, não é porque a pessoa é minha amiga que é obrigada a me contratar, né? E aí a minha amiga... Ela falou que é mentira aqui no off, tá, pessoal? É mentira. Só pra avisar aqui, mas vamos nessa. Contratem um arquiteto. E aí o que a minha amiga fez? Ela comprou o piso pra casa inteira. Ela comprou o Calacata da Dami, de 82 por 82, eu acho. E ela comprou pra casa toda. E nisso bateu um desespero nela. Ela falou, Bárbara, eles vão me entregar essa semana e eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho o piso e o resto. Como é que eu vou combinar? Eu não sei como que eu faço. Como é que eu vou combinar os ambientes com o piso agora? Porque eu comprei pra tudo. Eu comprei pro banheiro, pra sala, pra todos os ambientes. Aí eu falei, papo de vendedora, óbvio. Falei, olha, é muito legal, esse piso é lindo, mas realmente a gente tem que ter um cuidado com como a gente vai compor o ambiente, assim. O ideal mesmo seria um projeto, né? E aí ela falou, Bárbara, vamos fazer um projeto então? E aí a gente fez e ficou lindo o apartamento deles, assim. Ficou bem... e não é questão de... É legal você falar isso, porque não é questão de tipo... chegou a oportunidade, agora eu vou vender. Sim. Era necessidade. Era uma necessidade. E ela acabou percebendo... No início, ela deu sorte, assim, porque rapidinho ela não precisou passar pelo primeiro prejuízo, perrengue, exato, dor de cabeça. Ela comprou e já falou, opa, peraí, acho que eu preciso mesmo, sabe? E aí, óbvio, eu conversei com ela, expliquei os benefícios como eu explicaria pra qualquer pessoa que eu tiver contato que me perguntar, né? Mas ela realmente achou importante. A gente teve um processo assim, super legal de projeto com eles. Foi bem bacana. Eles são bem interessados também. Então, e ouvem muito também a gente, né? Então, tudo que eu fui indicando, eles iam fazendo. Não... Porque às vezes tem essa questão também, né? Às vezes a pessoa fica assim, mas se o arquiteto indicar um negócio e eu não gostar, tudo bem que a gente tem que ter uma conversa, um bate-papo e tudo. Mas ele foi legal, assim. A gente foi batendo muito, muito rápido as ideias, conseguindo atender as expectativas deles. É porque tem essa questão de... Indicou, você sugeriu um negócio. Não gostou? Não gostei. Não gostei. Vamos colocar outra coisa. Tem outra sugestão? Você não acha que assim dá? Porque é sempre uma conversa, né? Nada, não é que eles contrataram você lá que tudo que você falou era verdade absoluta. Porque é o gosto deles, né? Eles vão ter que morar lá e assim por diante. E legal que eles aceitaram fazer o projeto, né? Porque, eles acho que dão uma dor de cabeça meio pesada aí. Não, e ela é minha amiga, né? Então ela sempre fala assim, nossa, realmente, ainda bem que a gente contratou, porque a gente não teria conseguido fazer com essa tranquilidade, num prazo recorde como foi pra eles, porque eles precisavam mudar pro apartamento, tinham que sair
do que eles estavam, que era alugado pro próprio. Então, assim, já tava finalizando a data, já precisava mudar logo. Tanto que eles mudaram, a cozinha nem tinha sido feita ainda. A gente tinha só já revestimento, tudo colocado, toda a parte da estrutura já tinha sido feita. Aí tava no aguardo dos móveis, cadeiras, enfim, tudo mais. Mas foi planejado, né? Foi planejado. Então, eles entraram cientes de que o prazo deles era realmente meio ingrato, mas deu tudo certo. E ela sempre fala, a melhor coisa que eu fiz. Porque tendo alguém pra te orientar, tu tem a certeza de que as coisas vão dar certo. E porque às vezes uma ideia na tua cabeça, no Pinterest, numa referência, ela não vai encaixar pro teu espaço. Ela não tem nada a ver contigo, só tá bonito. A gente tem que entender, assim, o nosso estilo, o que a gente gosta, o que faz sentido, a necessidade. Por isso que o projeto de arquitetura e de interiores, ele é muito mais complexo do que só a parte que a gente vê, né? Que a parte que as pessoas têm contato é a parte bonita, mas tem todo um bastidor por trás. Não, e tanto que, tipo, você fala de piso, não é simplesmente o piso e a argamassa, tem todo o resto, tem 1000 coisas que tem que ver mobiliário, tem que ver a altura, tem que ver se o contrapiso tá bom, tem que ver se tem que passar elétrica, tem que ver tudo, se você não tem essa expertise, que daí começam os traumas, né? Tipo, não, obra é um saco, porque você planeja 5 e gasta 10, mas 90% dos casos eu acredito que se planeja 5 e gasta 10, teve erro na jogada, e você esqueceu de passar o negócio, faltou um projeto. Tem que quebrar, tem que... aqui esqueci de fazer, vou ter que refazer. E isso é ruim, né? Porque o cliente podia estar investindo num piso melhor, num mobiliário mais bacana, ou numa viagem que seja, num sorvete, uma linguiça blumenau, talvez. Fugir pra outubro. Exatamente. Mas o projeto é importante nesse sentido, né? Sim. E daí esse projeto foi lá em São Paulo. Foi, em Rio Claro. E daí de lá você continuou fazendo projetos lá? Aí a gente foi continuando na região, porque aí a indicação conta muito, a presença no Instagram também conta muito. E a minha antiga sócia, ela era muito tagarela, assim, muito conversadora e tal. E ela, eu sei que ela tava em um casamento em Palmas, no Tocantins, e ela me ligou, olha, tem um projeto pra gente fazer. Caramba! Que ela falou com alguém lá, da mãe do noivo, que queria fazer alguma coisa no quarto dela. Resumindo, a gente tava fazendo o projeto dela, assim, Caramba! Também. Foi bem legal, foi bem, bem diferente. E ela era assim, ela tinha uma coisa que eu não tenho, ela era bem cara de pau. Eu tô aprendendo agora. Mas é bom arriscar, igual o Instagram, né? Que eu achei legal você falar do Instagram, porque o Instagram vira a força motriz ali de conseguir muitos projetos, ou pelo menos tá ativo e mostrar pros clientes que você tá ali e você tá disponível pra isso, né? Você começou no Instagram do zero também, com a cara, com a coragem, ou antes você já tinha, sei lá, teu Instagram pessoal, você já usava bastante, sabia como é que funcionava a plataforma? Então, eu sempre tive o meu Instagram profissional desde que a plataforma saiu, pessoal, desculpa, só que eu sempre tive um bloqueio, assim, com misturar um pouco as coisas. Eu sei que a gente tem que ter um pouco do pessoal no profissional, mas o meu pessoal mesmo, ele inclusive é fechado, tá lá quietinho, é o lugar onde eu exponho mais as minhas opiniões. Às vezes até coisa mais, assim, polêmica, mas pessoal, eu não trago isso pro meu perfil de trabalho. Acho que isso tu nunca vai me ver fazendo. Então, eu entendo que ali a minha... Tanto que as pessoas falam que o Instagram é a rua mais movimentada do mundo. E a nossa vitrine precisa estar atrativa, né? Então, precisa chamar atenção pras pessoas. Ali eu reservo... Nunca tinha ouvido essa frase, mas adorei. Sim, faz sentido, não faz? Nossa, total. Depois que eu ouvi ela, eu fiquei realmente... É verdade. E assim, eu deixo o meu Instagram profissional pra trabalho, mas eu trago sempre o meu... pílulas, assim, da minha vida pessoal pra ele. Tanto que é o perfil que eu mais mexo. Meu Instagram pessoal, coitado, tá lá largado as traças, assim, abandonado. Eu mexo nele uma vez por semana e olhe lá, assim. Agora, o meu pessoal, não, tô lá todo dia, tô compartilhando coisas da minha vida, mas também tô trazendo reflexões, a questão profissional, principalmente. E você sempre soube que o Instagram seria... Não é sempre soube, mas quando começou a plataforma, quando você iniciou com os trabalhos de arquitetura e tal, você já sabia que o Instagram seria o ponto de marketing, vamos dizer assim? Eu sabia que ele era importante, mas não sabia que ele ia se tornar tão importante. Porque eu acho que um divisor de águas foi depois dos 2 anos que a gente passou aí mais isolado, né? Eu acho que depois disso, nem depois disso, durante esse período, as pessoas se voltaram muito mais pro digital. Então, pode ver pessoas assim que simplesmente explodiram durante todo aquele período.
porque souberam aproveitar a oportunidade. As pessoas não estão mais tendo tanto contato físico, mas na internet elas estão. Inclusive mais do que antes, né? Então, ali eu senti que muitas pessoas conseguiram crescer, assim, de uma forma exponencial, assim. E aí eu comecei a pensar, gente, eu preciso acompanhar esse crescimento. Mas, na época eu ainda tava com a minha sócia e eu ainda tinha uma cabeça um pouco quadrada nessa questão. Assim, eu falava, não, profissional é profissional, pessoal é pessoal. Então, no meu perfil profissional eu acabava sendo muito séria. Que nem a gente tava falando antes, eu acabava sendo assim, meio que um robozinho, assim. Falando umas coisas muito... Olá, eu sou a Bárbara. Tudo bem? Bom dia. Estamos aqui com um projeto. Faça um projeto, como é que tá? E aí eu, depois disso, até inclusive depois que eu desfiz a sociedade, aí, né, por conta da vida aí que vai acontecendo, eu senti que eu fiquei mais à vontade e comecei a entender que eu precisava ser eu mesma, assim, o tempo todo. Tu não vai me encontrar em lugar nenhum falando oi, tudo bem, bom dia, e aí eu sou... Assim, natural, eu não sou uma pessoa fechada. Posso ser um pouco tímida às vezes, mas fechada eu não sou. Então, eu acabava transparecendo um tipo de profissional, assim, chatinho, né? Mas fechado mesmo. Fechado, totalmente fechada. E aí eu falei, não, eu preciso mudar isso. Eu preciso ser mais como eu sou no dia a dia. E foi aí que as coisas começaram a mudar pra mim. Foi realmente ali. Comecei a criar mais conteúdo, eu comecei a fazer uns desafios na minha cabeça, né? Eu faço desafio pra mim mesma, porque daí se não dá certo, ninguém sabe, só eu sei que deu errado. Mas é bom colocar desafio, né? Tipo aquele negócio de, se eu não passar... Nossa, se eu não chegar na esquina enquanto o ônibus passar, eu vou morrer. É tipo isso. É bom. Nossa, eu faço muito isso. Não, mas é bom porque você se cobra, né? Tipo, e quando você coloca essa meta mesmo, se você, não, eu tenho que fazer, porque senão vai dar alguma coisa errada. Isso daí, não, o meu pé vai doer, sei lá. Sei lá. E funciona, né? Enquanto tá funcionando, tá ok. O que eu fiz foi, eu coloquei na minha cabeça, tava chegando o mês de outubro, 2020, eu acho. 20, 21? Eu sou 20 o comecinho da pandemia, exatas, eu não. acho. Nem sei. Eu sei que no primeiro ano, segundo... não sei. Do que? Da pandemia? Da pandemia, eu acho. Acho que foi 2020. Será que foi 2020? Ana, nossa... Socorro, Ana. 2020? Foi 20. Aí, ó, consultando universitários. Então tá, acho que foi 2020, então. 2020. Que eu fiquei... 2020 a gente desfez a sociedade, 2021 eu fiz o que eu vou te contar agora. Eu fui trabalhando aquele ano inteiro no meu Instagram e tudo, mas assim, as coisas... Sempre que volta pro zero, né, pra estaca zero, a gente patina um pouquinho no começo. Aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar outubro. Outubro acho que tem 31 dias, né? Não sei. Vou usar uma técnica milenar aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tem 31. Eu não consigo. Eu me atrapalho no assim. É que eu tenho um pouquinho... Eu sou meio inca. Aí eu penso, não, mentira, nem sei quem é Inca. Mas funciona em todas as vezes. E aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, o Reels tava bombando naquela época. Eu falei, eu vou postar um por dia. Mas tava bombando, tipo, a dancinha ou não? A dancinha, mas eu o quê? Não tenho molejo nenhum. Falei, não vai dar tempo pra fazer dancinha aqui. Vou começar a perder seguidor, daí não dá, né? E eu precisava ser chamada para fazer projetos, não pra virar bailarina do Faustão, assim. E aí eu comecei a postar dicas. Tava naquela época do... Sabe assim, sim, faz os apontadinhos assim. E foi muito legal. Postei, nossa, acho que eu cheguei a 6 milhões de visualizações. Caramba! Nos Reels, assim, nossa, porque eu peguei um momento, assim, que tava realmente explodindo. Agora já não tá tanto, agora a gente já sofre um pouquinho mais. É que agora já pulverizou, né? Pulverizou, então... Tipo, você tem que pegar a onda, né? Se pegou a onda certa, tô esperando a próxima. Tô aqui só aguardando. Não, e a próxima, com certeza, vai acontecer em alguma situação específica e você tem que conhecer muito bem a plataforma e como as coisas estão funcionando pra conseguir... Opa, isso é uma tendência. Exatamente. Porque senão, quando a tendência hoje em dia é muito rápida, né? Uma semana acabou. Se tu pegar ela depois, esquece. Já não vai dar a mesma coisa. Olha lá, oxi, ó o bobão dançando com a mão na cabeça, ela já nem funciona mais. Ainda tô fazendo dancinha, amigo, sério. E aí, nisso, assim, eu fiz os 31 dias. Todo dia eu postava religiosamente, assim. Eu falava, vou parar tudo. Só que assim, foi um mês... Senão você ia morrer. Senão eu ia morrer. E eu fiquei tão focada, assim, que eu quase não conseguia trabalhar direito. Eu falava, tem que postar. Mas foi bom. Foi um período, assim, que eu fui de, sei lá, 1.200 seguidores pra quase 8.000. Caramba! Foi muito rápido. Teve um dia, assim, que um amigo meu atualizava o Instagram e falava, cada vez que eu atualizo tem 500 a mais? O que é isso? Foi, assim, teve alguns que bateram bastante visualização. Foi legal.
Mas, querendo ou não, é bem pulverizado, né? Como tu falou. Então, vem gente interessada, mas vem gente também que simplesmente te seguiu que porque gosta de seguir e pronto. Mas virou muito cliente pra mim. Chegou muito cliente, assim. Chegou bastante gente. E principalmente online. Então, se eu não tivesse a questão do projeto online, eu não teria me adiantado muita coisa. Então, fiz bastante projeto, bastante consultoria na época. E aí, me ajudou bastante a ir criando um engajamento, uma relevância. Só que daí a gente fica um tempinho sem postar, joga tudo no lixo, né? Então, isso que é complicado, né? Porque a plataforma é implacável, ela é né? ingrata. Você tem ela toda disponível, bonitinha, mas ela ela não é linear. Então, ela funciona bem de um jeito bem peculiar. Né? E a gente sai da faculdade pensando, eu sou arquiteto. Depois a gente descobre, a gente é arquiteto, a gente é gestor, marqueteiro, blogueiro... Financeiro, prospecta cliente, tem que fazer de tudo. E aí, querendo ou não, o Instagram foi virando parte do meu trabalho. Eu comecei a entender que eu tinha que lidar com ele como uma parte do trabalho mesmo. Então, mesmo que não tenha acontecido um novo crescimento exponencial de seguidores, mas eu sinto que tá filtrando bastante agora. As pessoas, algumas saem, algumas ficam, algumas chegam novas. E aí chegam com um interesse no que eu tenho ali, no meu conteúdo. Que é o ideal, né? É o ideal. Você publica e você sempre vai tentar publicar coisas pro teu benefício, que nem você falou. Beleza, eu posso dançar lá, eu posso fazer um monte de coisa, vou ganhar um monte de seguidor. Sim. Só que talvez não adiante, você não vai querer ser influencer, talvez. Você não seguidor vazio, né? Porque ele não tá ali alinhado com o teu objetivo. E aí, se o teu objetivo é prospectar clientes, aumentar a tua relevância, não é uma dancinha que vai fazer isso. Sim, te informar. Você pode até dançar, ganhar relevância na dança daí, né? É isso que tem que entender na plataforma, porque o que acontece, eu vejo que acontece muito com as pessoas, por exemplo, você falou que você postou lá um monte de reels, 30 dias, e daí tinha aquele negócio de ficar apontando e tal. Pode ser que tenha gente que fale, então... Pra ganhar seguidor e engajar, eu vou ter que postar isso. Não é bem assim. Não, já passou bastante tempo. Já passou. E não quer dizer que você tem que pegar a tendência de hoje, que vai funcionar da mesma forma. Tem que entender como que a plataforma realmente funciona. Sim. E tentando alinhar, seguindo pessoas que conseguem encontrar tendências do jeito mais fácil. Enfim, a plataforma ela é muito confusa. É fácil de usar, é gratuita na maior parte das vezes, mas você tem que entender como funciona para daí dar certo. Ou você tem um conteúdo fenomenal, único, aí sim, eu acho que escala meio que automático. Sim. Só que é muito difícil de criar um conteúdo único hoje em dia, né? Tipo, eu vou explodir um carro por dia. Beleza, você vai durar 3 dias, daí talvez você vá preso. Vai gerar engajamento, mas não é um engajamento legal. Então, é difícil entender o que o público quer, mas ainda assim é um marketing muito bom, né? Um canal muito bom pra conseguir clientes, né? Precisa entender muito da tua persona, né? O teu público-alvo, mas principalmente a tua persona. E falar coisas... Trazer coisas que estão em coerência com a tua persona. O que é persona? Persona é a pessoa que tu identifica como o teu cliente ideal. Assim, é o teu cliente ideal. Então, o meu cliente ideal... É a Maria de 30 anos. É a Maria, ela tem 35 anos, ela é médica, ela tem 2 filhas, ela gosta de, sei lá... Yoga no parque. Yoga... Gosta de viajar e receber gente em casa. Então, eu vou pegar esse dossiê, que pode ser criado na minha cabeça, mas é o público que eu quero entrar. E eu vou criar conteúdos que eu penso assim, isso é relevante pra Maria, isso é legal pra Maria, Maria vai gostar. Ela gosta de vinho, então eu vou falar de adega. Ela gosta de parque, eu vou tentar trazer alguma coisa nesse sentido também. Não, então... isso é fundamental, né? Tipo, às vezes as pessoas não entendem o que é a persona, que a persona existe pra loja de sapato. Sim. Ele existe pro arquiteto, existe pro médico, porque isso vai nichar o que você... Porque atingir todo mundo é legal. Claro, quem é teu cliente? Todos. Não, mas aí é muito amplo. Muito amplo. E quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, né? E não, você não consegue lado. colocar uma estratégia, né? Tipo, porque um dia você vai estar postando revestimento de clínica, no outro você vai estar postando telhado de casa, sei lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Daí a pessoa que vai buscar, provavelmente ela vai buscar aquilo que você tá mirando nela. Você tá procurando a Maria, que ela é médica e tal. Então vai cair no gosto dela. Não adianta você publicar um negócio 100% fora disso, que talvez você tá mirando pra outra persona e daí não funciona a estratégia, basicamente. A mesma coisa, e isso não sou eu que tô falando, eu absorvi isso de um curso.
quando a gente tá com problema de pele, a gente não vai no clínico geral, a gente vai no dermatologista. Então é basicamente isso. Se a pessoa ela quer um projeto de interiores para um quarto de criança, ela vai abrir lá arquiteto e vai olhar, ele faz obra, ele faz prédio, ele faz clínica. Ela vai procurar um que vai atender a expectativa dela. Então, se for o meu foco, quarto infantil, e eu gostar dessa área, eu não preciso ter medo de focar nessa área. Eu posso focar, porque eu vou ter público. Né? A pessoa que for procurar vai me encontrar como uma referência, e não como só mais uma no meio da multidão, né? E isso é uma coisa bem complexa, eu acho, no mercado, porque o pessoal tem medo de focar, às vezes, né? Eu tenho um pouco ainda. Eu acho que todo mundo tem, porque você nunca sabe a reação que vai ter, porque você vai despender energia. Imagina, quarto de criança. Você vai ficar 1 ano criando conteúdo, porque não adianta fazer uma semana, não vai virar o teu negócio. Você vai criar 1 ano, e daí, tipo, não sei, não acertou, não deu muito certo, sei lá, coincidentemente tá vindo outros projetos muito mais, você tá achando mais interessante fazer outro tipo de coisa, então o tempo não volta, né? Você perdeu, vamos dizer assim, esse investimento de tempo nessa área. Então é complexo de definir, a não ser que você ame de paixão alguma coisa, e daí você vai sem medo, né? Mas é difícil tomar essa decisão, né? Mas tem que tentar funilar o máximo possível, né? Ao máximo, assim. Tentar não querer abraçar o mundo mesmo, porque a gente acaba não acertando em nada e não ficando bom em nada. Quem tenta ser bom em tudo não vai ser bom. A gente vai acabar fazendo medianamente tudo que a gente tiver pra fazer. E tem que se diferenciar no mercado, né? Não adianta. Pra gente se diferenciar, a gente precisa focar. Então, nem que vá fazendo uns testes aí, vai testando, vai descobrindo o que tu gosta mais. Às vezes não é nem porque a pessoa escolhe, é porque simplesmente a vida vai encaminhando e ela vai entrando em um tipo de projeto e que vai trazendo outro. Quando vê, ela já é uma especialista naquela área, nem tá mexendo de repente com residencial mais. Então isso é legal, assim, observar também. Vai observando o teu fluxo de trabalho, como tu se sente melhor fazendo, o que tu gosta mais de fazer. E tem muitas ferramentas hoje, né, no mercado, tipo na internet, que você consegue ter uma noção de se as coisas estão caminhando para um lado ou para o outro. Tem. Mas eu acho que é super importante essa questão do Instagram em si, porque o Instagram é uma ferramenta universal que todo mundo utiliza. Não só os profissionais, mas os clientes também. E o cliente tá lá. O cliente tá lá. Porque, tipo, o Reels hoje é uma plataforma muito louca. Numa hora você tá vendo um cachorro, e daí depois você tá vendo uma notícia, e de repente aparece alguém dançando, ou um projeto que tá acontecendo. E se você se interessa naquilo, o algoritmo já começa a jogar mais conteúdo daquilo, e o teu, preferencialmente, pode estar lá no meio, né? Sim, então... e se o profissional souber trabalhar com isso, souber atrair a atenção daquela pessoa que tá passando por ali, às vezes a pessoa não tá pensando em te contratar naquele momento. Já aconteceu comigo. Ela não tá ali interessada na hora, mas ela gostou do teu conteúdo, ela achou legal a forma como tu explicou, ela vai lá, vai te seguir. E vai ficar ali te observando de longe, às vezes nem interagindo com nada. De repente, quando ela aparece, ela já tá com a decisão tomada. Ela já sabe que ela vai te contratar já e que ela quer o teu projeto. Tá tudo certo. Já te mostrou pra família inteira, ó, eu vou contratar ela, vai ser com ela. E já aconteceu comigo. Já aconteceu até por ter feito consultoria gratuita nos meus stories, assim. Ah, é? Aconteceu 2 vezes de pessoas chegarem interessadas. Isso eu fiz, sei lá, umas 5 consultorias. E eu fiz uma época assim, eu vou dar uma consultoria gratuita aqui pra te ajudar a escolher os quadros da sala. Daí eu escolhi alguém lá, montava, fazia os stories, depois montava como um videozinho, deixava lá no feed. Aí eu sempre combinava com a pessoa, só te peço pra repostar. A pessoa repostava, de repente alguém viu, gostou, vinha, me seguia. E tem uma pessoa que 1 ano e meio, assim, me acompanhando. 2, na verdade. Ficaram mais de 1 ano acompanhando. E aí, de repente, quando vieram me procurar, já não era com aquele sentido de estou fazendo orçamentos. Deixa eu te quero conhecer saber antes. como funciona o teu trabalho. É bem legal. E essa é uma coisa complexa, porque eu não sei hoje, posso estar falando mentira, mas eu não sei se tem como medir isso ainda, de saber se essa pessoa em específico tá acompanhando bem certinho e tal. Não tem um jeito certo, eu acho que oficial, talvez, de... acho que não. Ó, a Maria vê todo dia seus stories, você é a primeira lá sempre e tal, e ela gosta do teu conteúdo. Não tem como saber isso. Não. Mas você tem que ir criando conteúdo, estratégias, mirando pessoas que estão sempre acompanhando isso. Sim. Crendo que tá todo mundo fazendo isso, né? Porque isso acontece, né? Tipo, vai passar um tempo, a pessoa vai contratar, sei lá, alguma coisa nesse sentido, né? Eu sei de pessoas, assim, que sempre engajam. Então, tudo que eu coloco, elas estão conversando comigo, estão comentando, estão interagindo. Eu gravo o rostinho dessas pessoas, mas não consigo ter o controle de tudo.
Mas essas pessoas, no momento em que elas precisarem, eu sei pra onde elas vão, pra onde vai ser a tendência delas. Então, às vezes vem e me pergunta, que tinta eu posso fazer aqui, em tal lugar? Eu ajudo na medida do possível também. Acho que isso também tem que ser uma troca, tem que ser um benefício pros dois lados. Eu tô lá, o meu conteúdo, se ele for só com foco também em receber pedido de proposta de orçamento, eu vou estar sendo muito egoísta. Então, de certa forma, meu conteúdo tem que servir para as pessoas, tem que servir as pessoas, né? Sim. Então, se ele tá cumprindo esse propósito, a pessoa pode ser que ela nunca vai me contratar na vida dela, mas de alguma forma eu ajudei no ambiente dela e ela vai olhar e vai falar, nossa, a Bárbara me deu a dica dessa cor aqui, ficou tão legal. E cria carinho, continua seguindo, continua engajando, que também tá me ajudando. É que não tem uma fórmula mágica ainda hoje pra conseguir cliente. Não. Então, a fórmula que você vai fazendo e criando pra você, se vai funcionando, você vai perpetuando ela, né? Sim. Tipo, porque esse cliente pode nunca contratar você. Sim. Mas ele pode ter um amigo que pode... Ah, não, mas ó, tem uma arquiteta que eu sigo aqui, que é a Bárbara, ela dá super dicas aqui, ó. Sim. Segue ela, às vezes, e assim vai virando mercado, né? Tem uma estratégia que pode funcionar pra você que provavelmente não vai funcionar pro João, que às vezes ele não gosta disso, ou ele prefere da moda antiga, não sei, anunciar em revista, alguma coisa assim, mas sempre vai ter uma estratégia de marketing pra usar. Tipo essa daí que você comentou, consultoria gratuita. Isso é uma estratégia que você provavelmente pensou e falou, pode ser que isso me ajude a conseguir clientes. Então, vou abrir aqui, já tenho seguidores suficientes que interagem comigo, vou abrir uma consultoria gratuita, e as vou pessoas gravar. Adoram. Então, e gera conteúdo, e ajuda, porque eu acho que conteúdo que ajuda as pessoas hoje em dia, ajuda realmente as pessoas, tem muito valor, né? É uma forma de criar conteúdo com muito valor. Porque é um conteúdo fácil, vamos dizer assim. Sim. Porque você tá usando o teu conhecimento, a tua expertise com o tempo para ajudar as pessoas, e você nunca ajuda só essa pessoa, né? Você ajuda uma porrada de gente que talvez não interaja, que nem você falou, só passa e fala, mas nossa, que legal. Legal. Eu sei que se eu abrir o meu celular aqui nesse momento, vai ter um monte de coisas da minha esposa que mandou, ou de algumas pessoas, tipo, olha que legal esse negócio aí, dá pra fazer, né, talvez. Então, as pessoas vão se enviando e conversando, e isso vai criando uma solidez, né? Vai ficando cada vez mais fácil dela te contratar em algum momento, né? E outra, te ajuda a ter autoridade no assunto. Porque demonstra que tu tem conhecimento, que o que tu tá falando ali tem coerência. Não só com a tua forma de trabalhar, mas com o mercado, com as tendências. As pessoas gostam de saber que o profissional tá buscando tendência, buscando trazer o que tem de novo, o que recém foi lançado, ou aquilo que pode facilitar a vida da pessoa, ou alguma forma dela economizar também. As pessoas, elas querem isso, elas gostam disso. Elas gostam de ver transformação também, um ambiente no que ele foi transformado, porque todo mundo tem um lugar em casa que olha e fala, precisava transformar isso aqui, precisava mudar, não tá legal. A não ser que tenha passado um arquiteto recente por aí não vai ter. Ou será que não? Ou será? Mas, normalmente, sempre tem. A gente sempre tem alguma queixa da nossa casa que, poxa, podia estar melhor. Então, às vezes, o conteúdo daquele arquiteto veio justo no dia que tu tava pensando, poxa, meu quarto aqui e tal. A pessoa vai lá e fala, cores legais pro teu quarto. A pessoa fala, poxa, olha só, eu podia pintar o meu quarto, ia ficar mais interessante, ia ficar mais bonito. E entender o porquê que ela tá fazendo isso, qual a lógica por trás. Acho que isso tudo é muito legal. E você tem que estar... problema não, mas as redes sociais, a gente tá falando que elas são um pouco ingratas, porque você tem que despender um esforço, né? Tipo, ela não vai acontecer sozinho. Difícil, você vai postar um vídeo e vai viralizar e pronto, minha vida tá feita, graças a Deus, eu tô comprando minha passagem para as Maldivas. Assim, né? Você tem que manter uma consistência muito grande e cada vez mais afunilando e entendendo a plataforma. Isso que às vezes as pessoas desanimam no meio do caminho, né? Porque no começo, pode ser no começo do Instagram em si, ou do boom das redes sociais, pode ser que o conteúdo era entregue mais rápido, de uma forma linear, então era mais rápido o crescimento, né, o entendimento da plataforma. Mas hoje, sei lá, 6 meses, 1 ano, talvez não seja tempo suficiente, né? Dependendo do nicho que você tá atacando. E muda totalmente, muda o tempo todo. A estratégia muda, o Instagram muda, ele coloca novas ferramentas que acabam com o nosso engajamento. Meu Deus do céu, é uma luta todo dia. Mas a gente realmente tem que estar atento, assim. Não vai conseguir fazer tudo que o Instagram quer, não adianta, porque aí também a gente não trabalha mais, vive só em função da rede social. Mas o que tu puder fazer, usa, sabe? É uma ferramenta, como tu falou, gratuita, tá ali, tá na tua mão. Então tenta trazer a tua essência de alguma forma, tenta transmitir alguma coisa legal.
que, querendo ou não, o trabalho devolve. Mesmo que seja um trabalho ali que tu tá fazendo sem saber o que ele vai te gerar de resultado, mas em algum momento ele vai te devolver. Toda a minha, sei lá, trajetória aqui em Curitiba, eu tô aqui menos de um ano. Mudei pra cá em abril do ano passado. No começo, eu vou te falar, eu tava bem desanimada. Tinha acabado de sair da região onde eu tava, com a minha clientela, sabe? Tinha acabado de sair de lá. Vim pra cá, falei, nossa, meu sonho, amo Curitiba, eu já queria morar aqui faz tempo e tal. Beleza, amei. E agora? Não conheço ninguém de novo. As pessoas que estão aqui, tudo bem, eu tô mais perto de Blumenau pra ter os clientes em Blumenau. Ok, mas... Tá, não é sempre. Eu até estou sempre trabalhando com alguma coisa por lá. Mas é diferente, né? É diferente. Você tá fisicamente exatamente. em Curitiba. E aí eu falei, poxa, eu quero muito focar no presencial aqui. Porque o online, durante todo o período da pandemia, ele foi muito forte. Então acaba que a gente... Parece que é tudo muito assim, acabei, entreguei, enviei o PDF, mas... Acabou. Sabe? Eu quero... tá perto, eu quero visitar essa pessoa, eu quero entrar na casa dela, sentir como que é, qual a vista que ela tem da sala dela, enfim. Quero arrancar aquelas decoração brega pra fazer foto. Quero arrancar tudo, sair derrubando tudo. E com o Instagram, depois que eu me reanimei de novo, né? Porque de início acho que foi meio que um luto, assim. Depois que eu voltei, eu falei, não, agora é a hora de colocar tudo em ordem de novo. E comecei a aparecer, comecei a visitar as lojas, grandes home centers daqui também. Foi onde eu encontrei a Nichelle, totalmente por acaso. É uma empresa que tá perto da minha casa, eu passava sempre na frente, até brinco com eles que eu achava que era uma empresa de iluminação, porque os lustres estão bem na fachada. E eu passava rápido de carro, não lia. Eu só lia Nichelle. Aí um dia eu falei, deixa eu pesquisar, coloquei Nichelle, eu vi... Passar mais devagar aqui. Eu botei um carro atrás de mim já. Aí eu pesquisei lá, Nichelle, aí eu vi, gente, um material de construção enorme, tinha de tudo. Eu moro perto da loja da Matheus Leme, que ainda nem é a maior de todas, é só a mais nova. Tinha trocentas lojas na região. Eu falei, o quê? Eu preciso ir lá. E aí eu fui pensar, vou lá, vou criar algum conteúdo legal, vou aproveitar, porque tem bastante material, eu consigo chegar lá e sair com 50 conteúdos, né? E foi o que eu fiz, e foi onde eles me notaram. Eu brinco que eu sou membro honorário da Nichelle agora, que eu tô sempre ali com eles e crio alguns conteúdos com eles e tudo. E, querendo ou não, só o fato da Nichelle ter me notado já foi me abrindo portas, já foi me situando na região. E aí outras pessoas também de outras áreas foram me encontrando. Então, a gente precisa estar presente, precisa também ter contato com as pessoas. E não fazer pensando no resultado. Tem que fazer porque faz parte do trabalho. E uma hora o resultado vem. É que o resultado nunca é certo, né? Não. Tipo, é diferente de você, vou pra academia, vou ser consistente e tal, e vou ficar um ano, algum resultado você vai ter. Se você estiver fazendo exercício certo, enfim, seguindo as regras, ou você vai emagrecer, ou você vai ganhar músculo, ou você vai ganhar massa magra, perder massa gorda, enfim. Ou vai decidir que não é pra ti. Ou vai querer morrer e tal. Mas você vai ter esse objetivo. Só que, como redes sociais, arquitetura, é muito difícil, né? Porque é totalmente incerto. Vai depender mais da tua vontade, persistência, e ainda assim não é garantido. Não é garantido. Você tem que ir minando. Calma, esse caminho não deu certo. Volta, esse aqui. Não deu certo. A estratégia todo dia, né? Todo dia, porque a estratégia pode ter dado certo naquela semana, na semana seguinte... E o mais complexo que eu vejo hoje é, tipo, muita gente tenta replicar a estratégia do outro, só que às vezes é um nicho diferente, a persona é diferente. Não, eu quero atender jogador de futebol. Esquece a Dona Maria, esquece a Maria que é médica e tal. Você não vai, se você criar conteúdo para jogador de futebol, é outro nicho. Você vai ter conteúdo na internet para você entender como que os jogadores de futebol funcionam, o que eles buscam, como que eles consomem. Tem que entender isso. Então... Até a tua comunicação é diferente. Exato. Até a forma de tu se posicionar é diferente. Então, isso é o que talvez as pessoas olham, tipo... vai olhar o teu Instagram hoje. Não, eu tenho que fazer o que a Bárbara faz, porque daí vai dar certo. Não necessariamente. Pode dar certo pra você. Sim. Porque você já sabe como funciona, você tem as suas estratégias, porque a rede social, o Instagram em si, ele é aquela capa. Só que o que tá por trás, o que você faz, os perrengues que você passa ali e tal, não tem como colocar lá, ou a tua estratégia, seja... A pessoa pode até ver, o horário que posta, o tipo do conteúdo, pode olhar os teus seguidores lá e
ver todo mundo copiar, colar, todo mundo começar a seguir. Só que ainda assim, a estratégia por trás disso é outra. E você tudo já... muito pessoal, né? É muito pessoal. Particular, não tem como. Tem que realmente encontrar o teu caminho, assim, que é difícil. É difícil. No começo a gente se inspira, natural, se inspirar no perfil de outras pessoas, mas realmente... Fazer um Ctrl-C, Ctrl-V não vai dar certo. E inspirar é super importante pra ter um norte, né? Sim. Porque a pior coisa é você, tipo, não, vou começar do jeito que eu acho que é legal. Mas a chance de você começar totalmente errado é muito grande. Então tem que se inspirar, tem que olhar, mas nunca, às vezes, ficar na cola de um concorrente ou de um parceiro e tal. Não, vou seguir esse... Não, ele tá fazendo isso, vou fazer isso. Não, e agora eu vou fazer isso. Porque senão você nunca vai... criar a tua identidade, né? Exatamente. Porque hoje nas redes sociais o conteúdo único é muito importante. Dificilmente você consegue criar um super, super, super único. Mas, tipo, se você pegar a inspiração de um outro tipo de coisa e conseguir aplicar no teu nicho pra Dona Maria, aí acho que você começa num caminho mais único, que as pessoas vão enxergar você de um jeito diferente, né? E eu acho que ser autêntico é um desafio, assim. Porque com tanta informação, com tanta coisa acontecendo ao redor, querendo ou não, às vezes a gente absorve alguma coisa de alguém, sei lá, a gente aprende uma coisa lá e tá replicando também. É difícil ser autêntico. Mas quanto mais autêntico a gente for, quanto mais a gente for, melhor. Não tem comparação, assim. Ser quem tu é mesmo vai ser o teu diferencial. Então o teu... errando, acertando. Errando e acertando. É o teu jeito de falar, o teu jeito de conversar, são as coisas que são importantes pra ti, o que tu defende, que muitas vezes vão te conectar com as pessoas. Hoje a arquitetura, ela deixou de ser um trabalho, um contato informal. Não, deixou de ser um contato formal e se tornou muito mais informal, assim. Eu acho que, por exemplo, antigamente, se você não tivesse o escritório físico... Você não era um arquiteto. Não era escritório, esquece, não vou nela. A Bárbara não home tem nem office, a sala, tá maluca. O quê? Essa menina louca? Então, não tinha jeito. Então, as coisas vão mudando. Hoje em dia, as pessoas não se importam se tu trabalha home office ou não. O que elas se importam é que tu entenda elas. O arquiteto tem um pouco de psicólogo também, né? Vai entender a pessoa, vai se conectar com ela... vai saber o que ela gosta, o que é particular dela e vai transmitir aquilo no teu projeto. E isso pra elas é o que importa. Não importa mais o tamanho do teu escritório, o porte. Tem gente que ainda olha pra isso, ok, não é o teu nicho. Que então, é a persona lá que é a persona lá da pessoa que tem definiu, um super escritório. Mas isso realmente já não é mais um impeditivo. Então, essa coisa da gente só começar quando tudo tá muito favorável... já não tem mais isso, sabe? O importante é, seja autêntico, ainda que seja difícil ser autêntico no meio de tanta informação. Não saia explodindo caos, não é isso. Não saia explodindo caos pra você não ser preso. Só repetindo. Mas assim, tenta encontrar o teu caminho, porque a tua trajetória, ela vai ser única. E não adianta querer comparar com alguém que começou numa situação diferente, com, sei lá, uma realidade diferente da tua. Porque todo mundo vai ser diferente, todo né? Mundo, a pessoa pode sair da mesma né? faculdade, na mesma época, mas a vida da pessoa é diferente, a cabeça da pessoa é diferente. A tua vivência é o que vai dizer, que vai ser o mais importante, assim, de tudo, sabe? De fato, assim, não adianta querer se espelhar em alguém. Primeiro porque a gente só vê o palco e não vê o bastidor da pessoa. Às vezes a gente vê um arquiteto super bem sucedido e fala, nossa, mas com a minha idade ele já tinha, sei lá, 2 escritórios, já tava com trocentos prêmios, né? Tô velho, mas a já, realidade dele é a realidade dele. Se a gente ficar nisso, a gente não sai do lugar mais. Não, e eu acho que essa comparação deve acontecer muito, né? Tipo, você vai ver um monte de arquitetos na mesma idade e daí você vai falar assim, nossa, mas esse aqui já tá... Putz, eu acho que já pra mim já não vai dar. E se for assim, tem infinitos clientes aí. Tipo, aqui na frente tem um prédio, que é um prédio residencial, acho que deve ter pelo menos umas 30 unidades. Eles vão precisar reforma, entendeu? Então, já tem 30 possíveis clientes ali. E esse aqui é só aqui na frente. É só que a gente consegue ver... Curitiba tá lotada, né? Então, tem muito cliente pra todo mundo e tal. E é um mercado, vamos dizer, agressivo no sentido de tem bastante profissionais, só que tem muito cliente. Sim. Só que quem for mais esperto, entender como que as coisas funcionam antes, vai conseguir mais clientes, ou os melhores clientes. E os que não, talvez fiquem com o que sobrar, ou aquele cliente mais chato, cliente mais exigente, talvez. Mas tem mercado pra todo mundo. E não dá pra se comparar, porque senão a gente não teria essas big empresas que existem hoje em todos os ramos aí. Porque é muito difícil você
quebrar um paradigma, né? Como surgiram essas big empresas ali, tipo Uber, sei lá, Spotify, Netflix. É difícil você quebrar um paradigma desse e explodir. Não é impossível, porque essas empresas existem. Mas enquanto, se você buscar só isso, de ser a maior, gigantesca, talvez o básico você não tá fazendo certo. E esse básico que vai montar a tua base ali não vai funcionar, né? E o básico, ele tem que funcionar, né? Ele é de fato a tua base, assim. Então faz o teu, se preocupa em... Só que o que é teu chegue até você, assim, sabe? Não fica preocupado. Enfim, só faz o que tu tem que fazer, dá o teu melhor em tudo que tu for fazer também. Porque não adianta eu estar aqui sonhando com um cliente, nossa, tipo, a mais, assim, e o meu cliente real agora eu não tô valorizando. Eu até tava falando sobre isso no Instagram hoje, que às vezes a gente tem a tendência a só querer valorizar algo quando a gente chegar em um determinado patamar. Mas, sei lá, de repente, anos atrás a gente queria estar no patamar que tá hoje, só que chegou e não tá valorizando. Então, a Bárbara de anos atrás estaria valorizando, mas eu não tô, por exemplo. Sabe? A gente tem que valorizar a nossa trajetória, assim. Cada degrauzinho, cada passo. Não é porque, sei lá, muitas pessoas estão migrando pra um determinado nicho que eu tenho aqui também. Então, acho que a gente tem que entender quem a gente é. E aí torna o trabalho mais leve também. Torna um trabalho muito mais feliz, assim. Porque... o trabalho já é difícil, a pressão é grande, não adianta. Se eu ficar me comparando com os outros, querendo entrar num nicho que às vezes não tem nada a ver comigo, e conquistando clientes que eu não sei nem me comunicar de repente com eles, assim, que eu nem tenho vontade, né? Não tenho vontade, não estão no meu círculo, assim, de vivência, não tenho conexão com eles, eu vou virar só um item, assim, do projeto da pessoa e acabou. Tanto que o que eu gosto nessa forma que eu escolhi trabalhar é que é muito difícil o cliente não virar meu amigo depois. Sempre acaba virando, a gente acaba entrando em assuntos que às vezes não tem nada a ver com o projeto, conversando, compartilhando coisas, assim, sabe? E levando pra vida. Não que eu vá virar melhor amiga do meu cliente, mas acaba virando parte da tua vida, assim. Mas pelo menos um convite pro aniversário do filho. Às vezes um churrasco rola. Isso é muito bom, né? Eu acho que esse seria o objetivo. Convite pra aniversário de criança, essas coisas. Nossa, maravilhoso. E outra, assim, a pessoa vai lá e vai mudar de casa, vai mudar de apartamento, ela vai lembrar que quando tu fez o projeto dela, tu entendeu tão bem ela, a família, e recebeu, assim... essa missão com tanto carinho que ela não vai pensar duas vezes. Aí já não é uma questão de fazer orçamento e procurar. Aí não, só vem comigo. Só vem aqui, vamos acertar os termos, né? Porque o mais difícil talvez seja pessoas criando imagens que não são, né? Tipo, você vai querer atender clientes só o AAA lá, é os pessoal do Yacht House aí, patrocina nós. Mas às vezes você não tem ainda, não sabe como funciona o mercado, vai ter que mudar totalmente a tua forma de ser, de se vestir e tal, de se comunicar, que nem você falou, né? A linguagem vai impactar pra ser uma pessoa que você não quer ser, só pra atender um tipo de nicho. Aí beleza, você pode conseguir 1, 2 clientes, mas talvez seja tão infeliz que não vale o investimento, né? O retorno talvez não vai valer. E isso eu acho que é complexo, né? Porque você tem que... É muito importante mirar no que você gosta. Porque acho que tem muito preconceito disso no mercado, na vida como um todo, que a gente sabe que a gente precisa de dinheiro pra viver e tal, e tem muitas profissões, coisas assim que não são valorizadas, sei lá, a pessoa vai fazer música, ou a pessoa vai fazer arte, sei lá, mas veja bem e tal. É complexo, né? Porque, tipo, a gente sabe que essas profissões, essas áreas não são valorizadas. Então, é mais complexo, às vezes só a paixão por aquilo, não, eu amo isso, eu gosto muito. Talvez isso seja um pouco complexo no começo para você se virar. Mas é sempre bom tentar mesclar, né, entre o ok, consigo executar, gosto disso, e isso acaba dando retorno. Porque no meio da arquitetura é assim também, né? Você vai achar o teu nicho, onde você se encontra, onde tá aquela roda de amigos, parceiros e tal, e você conseguir se comunicar, nossa, você tá na tua casa, né? E se sente completo, né? Se você criar conteúdo, putz, você sabe que você vai atingir, e você sabe o que você tá falando, a pessoa vai olhar e vai, nossa, é verdade, ela vai falar, tipo, nossa, o que ela tá falando assim? Por que ela tá super séria hoje? De repente Por que ela... E isso daí, você acaba criando uma falsa imagem lá, que você vai acabar tendo que sustentar, né? Se você quiser manter nesse nicho.
E que a gente tá falando E aí desses te 6 traz meses, um mais ano. pressão ainda. Porque tá vestindo um personagem. E uma hora o personagem não funciona. vai dar uma escapada. Exato. E vai ficar claro quem a gente realmente é, né? Eu penso muito nisso, assim, porque teve um período... Eu até já tava com meu trabalho autônomo. Mas... surgiram umas oportunidades de concurso público. Aí eu ficava assim, nossa, mas estabilidade... Nossa, legal, né? Trabalhar só aquele período e não levar trabalho pra casa. No caso, meu trabalho já tá em casa. Eu só continuo trabalhando. Às vezes, final de semana, inclusive. E... Nossa, mas acho que vai ser bom. Sei lá, comecei a estudar, mas aquilo... Sabe assim, quando tá fazendo uma coisa e falando... Acho que não tem nada a ver comigo. Eu te falei, eu detesto urbanismo. A arquitetura é urbanismo. Por mim, podia tirar a parte de urbanismo. Eu podia ter estudado só a parte da arquitetura, urbanismo eu deixava, que eu não vou atuar. Só que o concurso, muitas vezes, ele tem a questão do urbanismo e construção, mais diretamente. E eu ficava pensando, até não fui mal nos concursos, mas não passei, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, nenhuma estabilidade vale eu estar num trabalho que eu detesto. Eu detesto, eu não gosto de todas as áreas da arquitetura. Eu vou ser infeliz. Eu falava pro meu marido, vida, eu vou ser infeliz se eu estiver trabalhando nisso aqui. Ele falava, mas a estabilidade, pensa acho bem, que tu então, vai se sentir bem com a estabilidade. Eu falava, então, não, porque se eu estiver trabalhando numa coisa que eu não gosto, mesmo que eu tenha a estabilidade, esteja ganhando legal, eu vou estar feliz por um lado, mas por outro eu vou estar fazendo uma coisa... balança, né? É desleal, assim, em comparação. Eu vou estar fazendo algo que não vai estar me deixando feliz. E aí entra a questão depois emocional, depois tu não tá bem, afeta a tua saúde. Então, pra mim, não tem porquê, entende? E não tá errado quem gosta disso. Não, né? Que tem gente que gosta da estabilidade. Tem gente que gosta e pronto. E que o sonho da vida é, de fato, ser concursado, trabalhar com uma área mais técnica. Meu Deus, tem gente que estudou comigo que é o perfil da pessoa, mas não é o meu. Então, é mais uma vez a questão da comparação. Não é porque dá certo pra uma pessoa que vai dar certo pra mim. Não adianta, eu tenho que entender que o meu caminho é meu e acabou. Não adianta eu querer, sei lá, fazer uma coisa que... É que às vezes o benefício de, tipo, estabilidade, mais um bom salário fixo garantido, não bate ainda com, tipo, um pouco mais de liberdade. Por mais, pode ser engraçado pra muitas pessoas, né? De se falar assim, não, mas é que eu gosto de responder mensagem 10 horas da noite do cliente. Eu gosto de brigar lá em casa porque o cliente tá mandando mensagem no sábado e a gente tá no aniversário de família. Não, mas que não é bem isso. Mas, tipo, você gosta da liberdade, um pouco disso, da dinâmica do negócio, de ter um pouco mais de flexibilidade em... Não, hoje eu vou no mercado. Não, hoje eu vou tirar o tempo pro podcast aqui. Eu gosto, eu quero, eu consigo fazer isso. Então, essa parte é difícil para algumas pessoas entender, porque talvez o dinheiro seja mais importante, ou talvez a estabilidade é mais importante, ter aquele negócio garantido. E tudo bem se a pessoa pensa assim também, não tem problema. Eu acho que eu também, eu sou dessa forma, acho que eu só iria para um concurso se fosse para trabalhar no aeroporto área restrita. Acho que todo mundo gosta aí. Não sabe o que é. Não. Você também, Ana, não sabe o que é? Pô, ninguém sabe. Acho que é uma série do Discovery que o pessoal fica pegando contrabando no aeroporto lá de Guarulhos. Nossa, é maravilhoso, já assisti todos. Não, mas brincadeira. Mas isso é muito importante e isso e é uma decisão muito grande, né? Por isso que é complexo para muitas pessoas, porque é uma decisão de vida, basicamente. Tipo, você entrou no concurso, vai ter que ficar bastante tempo lá pra compensar. Você pode sair no primeiro ano, conheço bastante gente que entrou no concurso e falou, não quero isso, de jeito nenhum, fuja. Mas é uma decisão grande, né? Porque você despende tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, você vai ter que deixar uma coisa de lado pra focar em outra. Mas vida que segue, né? A gente tem que seguir com o que tá disponível aí pra nós. Sim, com o que faz tu dormir em paz, assim, depois de noite, né? Deitar a cabeça no travesseiro e falar, tô fazendo uma coisa que eu gosto. E em relação aos projetos que você... Eu lembro que a gente tava conversando aqui no começo, eu queria muito ouvir desse projeto diferentão que você fez aí. Você trabalha com residenciais e comerciais, ou não? O meu foco maior é interiores residenciais, porque agora eu estou nichando. Mas eu sempre... A questão de interiores, pra mim, sempre foi a que eu mais tive... Afinidade, que eu mais gosto. Acho que faz parte ali do dia a dia da pessoa, e eu gosto disso. Eu gosto de saber que o meu trabalho, de certa forma, tá ajudando no dia a dia daquela família, daquela pessoa, que quando ela vê alguma coisa que funciona na casa dela, ela olha, nossa, a Bárbara pensou em mim, assim, sabe?
E só um adendo, porque se eu fizer alguma coisa que não funciona, inclusive eu sempre falo pros meus clientes, se não tiver legal, me fala. Tem que me falar e falem pro arquiteto de vocês. Porque o que a pessoa vai lembrar de ti é naquele negocinho que tá funciona. errado. Esse banheiro sem porta aqui, eu assim? aceitei esse armário nessa cor porque eu não quis falar pra arquiteta que eu não gostei. E toda vez que eu entrar no meu banheiro, olhar pra aquele bendito daquele armário, eu vou falar, a Bárbara fez um armário, sabe? Eu sempre falo, pelo amor de Deus, me fala. Mas enfim, voltando, que eu já abri uma janela, fui e voltei. Não, mas isso é interessante, eu acho, porque, tipo, você lá é autoridade no assunto. Sim. Só que tem muita coisa que é técnico, que você vai falar que é uma coisa que precisaria ser executada. Sim. Né? Então, isso é uma coisa. Agora, gosto é relativo. Sim. Né? Gosto é o cliente que vai dar a opinião, o pitaco dele. Então, se você sugerir uma cozinha vermelha porque ficar super bom... Ele fala, então eu odeio vermelho. Se ele não falar isso pra você... Não ficar chato. Tem que falar, senão ferrou, né? Eu sempre falo isso, pelo amor de Deus, me fala, não gostei, eu não vou ficar triste. Mentira, eu vou ficar triste um pouquinho. Mas eu não vou deixar meu cliente saber. Mas vai guardar pra você, né? Você vai ficar triste. Eu não vou deixar o cliente saber, porque às vezes eu me apego numa proposta que eu faço e o cliente não gosta. E eu falo, gente, vida que segue. Vida que segue, vou trazer uma proposta melhor, vou entender melhor. Claro que se o briefing estiver bem certinho, eu já vou acertar um pouco melhor, mas isso é normal, até porque não sou eu que vou morar na casa, né? É o meu cliente. Então, se não estiver bom pra ele, não tá bom pra mim também, né? Obviamente. Enfim, faz parte. E o projetão maluco que você fez lá? Quando eu morava em Americana, eu tinha minha sócia na época, a gente começou a prospectar muito, colocar escritório no Google, colocar, assim, todas as informações pra ser encontradas. E aconteceu da gente ser encontrada por uma moça que trabalhava pra uma empresa grande de fertilizantes, marroquina. Então, assim, uma cultura bem diferente. Mas que eles tinham vários escritórios no Brasil. Então, eles trabalhavam muito forte aqui no Brasil. E ela viu o nosso Instagram, gostou do nosso trabalho e chamou pra gente ir lá, fazer um orçamento, tudo a gente fez a proposta. No caso, a gente já tinha que fazer a proposta, o projeto, pra daí ir pra aprovação. Mas tem coisas que a gente acaba dando um tiro no escuro, assim, que a gente tem que, às vezes, fazer um pouquinho a mais, né? E a gente fez o projeto, fez o orçamento, fez tudo, deixou completo e entregou pra empresa. E aí foi passando por uma triagem enorme, né? Do pessoal do Brasil, pessoal de fora, até o diretor, aí foi voltando, todos os checkzinhos, assim, e realmente eles fecharam com a gente. Show. Então foi muito legal, assim, foi bem diferente, né? E aí tá, a gente... Hoje em dia você faria isso de novo ou não? Esse tipo de processo, assim, sabendo que você teria que fazer o projeto antes, talvez? Ou... Eu ainda faço, assim, quando é uma coisa, assim, bem grande. Tipo, recente eu fiz de um spa pra um hotel também. Fiz a proposta, enviei e tô no aguardo aí de aprovação ou não de proposta. Mas assim, é pra casos muito, muito, muito específicos. Porque normalmente eu não começo projeto nenhum sem contrato, sem tudo alinhadinho. E realmente a gente teve firmado esse compromisso, né? E aí, naquele caso, eu fiz... A gente começou a fazer o projeto. Na verdade, assim, a gente entrou no processo e a gente fez o nosso contrato. Mandou o contrato pra eles. De repente, voltou um outro contrato pra gente. Em português e inglês, gigantesco. E aí, eu só olhei pra uma parte, assim, do contrato que dizia cláusula de confidencialidade. Eu não posso mencionar o nome da empresa pra quem eu fiz, assim, em rede social, né? No caso, só conversas, assim, informais. Eu não posso mencionar quem eles são e eu não posso divulgar esse projeto. E foi muito triste. Porque o arquiteto, tudo que ele quer é postar o projeto. Ele quer mostrar. E o que foi legal daquele projeto é que a gente pegou. Pra ter uma ideia, a sala, ela era uma sala de coworking, com grama sintética colada nas paredes, com uma mesa laranja, uma iluminação horrorosa, um quadro branco colado, assim, uma TV do outro lado. Horrível. A menina que trabalhava lá, tadinha, ela tinha aflição de estar naquela sala. E aí, justamente o pedido foi que a gente conseguisse trazer a característica da empresa pro projeto e que ficasse mais claro, um ambiente melhor pra ela trabalhar, porque ela Sabe acabava... quem fez o projeto antigo ou não? Não sei. Não?
Não sei, não posso entrar nesse assunto que é polêmico. Não, assim, eu sei quem foi responsável pelo projeto todo do coworking. Eu não sei se exatamente aquela sala. Porque aquela sala é um... Será que era uma sala de tortura, alguma coisa assim? Eu acho que alguma coisa nesse sentido. O desempenho não foi bom, não bateu as metas, vai trabalhar lá. Teve um dia que a gente ficou lá na sala pra receber alguns fornecedores que estavam fazendo os orçamentos. Pra gente, tava insustentável ficar lá dentro. Era muito escuro. Eu ganhei de presente da arquitetura astigmatismo e miopia. Então lá dentro eu já tava assim, eu não enxergava mais as coisas lá dentro direito. E aí, era horrível. Se pra gente que ficou lá, sei lá, meia tarde, tava ruim, imagina pra menina que trabalhava lá todos os dias. E recebia pessoal de outras cidades, por exemplo, de São Paulo, tava sempre vindo pra lá, pras reuniões. Era horrível. Não tinha onde guardar a mala do pessoal que vinha também. Então, tudo isso a gente precisou pensar no projeto. E aí, quando a gente foi começar a fazer, eles falaram, então, só que é o seguinte, a gente vai fazer o depósito pra vocês de todo o valor do projeto e de toda a execução. E tá nas mãos de vocês. Então, assim, foi um período que eu não dormia muito bem. Complexo. Eu não dormia muito bem, porque, assim, tu pensar que o valor daquela obra tá na tua conta, ainda que uma conta separada, mas tá na tua conta, tá sobre o teu cuidado, tua responsabilidade. Eu falava, meu Deus do céu, e se clonarem a minha conta? Sei lá, se hackearem minha conta, se o banco quebrar... Sei lá, eu pensava em tudo. Eu acho que eu só dormi tranquila na noite que eu entreguei, sabe? E nesse meio tempo, ainda a gente desfez a sociedade. Então, quem fez mais a parte da execução fui eu, sozinha. E aí, tu faz o pagamento e pega a nota e... É muito desgastante. É muita coisa pra organizar, né? Porque é o projeto e ainda mais um montante de dinheiro que você tem que não é teu. De uma empresa, que se der algum problema, acabou com a tua vida. Então, assim, foi muito terrível a época. Foi muito bom. Pra mim, assim, a época pra eu entender também que eu não gosto de gestão de projeto, que eu não quero mais pegar nesse sentido, que eu gostei da questão do projeto em si, mas a parte da gestão financeira é algo que eu prefiro não entrar. Eu prefiro indicar pra pessoa, a pessoa vai lá e faz o pagamento, ela negocia, ela resolve. Mas, assim, foi uma experiência pra eu poder dizer se funciona ou não pra mim, né? E aí o projeto ficou muito legal. Eu que fiz o jardim vertical até... Tava lá de noite, 11 da noite lá, colocando. Terminei ele no dia 17 para 18 de dezembro. E no dia 18 eu viajava de férias, né? Eu vinha sempre fazer esse trajeto Blumenau e Americana, porque eu vinha visitar a família e tal, passar final de ano. Então, tava tudo programado pra eu ir no dia 18, porque dia 19 era meu aniversário e eu queria estar com a minha família. Então, assim, foi tudo muito corrido. Eu cheguei da obra, arrumei mala, mal dormi e já viajei. E assim, o tempo inteiro muito aflita, muito ansiosa. E aí depois vem o feedback, né? A sala ficou maravilhosa, ficou tudo lindo, maravilhoso. Cadê como a gente queria. Não teve isso? Arrancou as gramas tudo, né, Bárbara? Nossa, mas sim, arrancava aquela grama e ia saindo Eu acho que assim, pra ser bem sincero, eu acho que você não entende muito bem de arte. Não. Tá, e daí talvez aquele conceito não agradou muito. Um conceito jogador de futebol, assim. O conceito... Não, depois eu fiquei pensando, assim, quem teve a brilhante ideia, quer mirar nesse espero nicho que a pessoa não futebol. esteja me assistindo. Mas se fosse o nicho, né, de repente ali uma grama sintética ia ficar legal. Eu até falei pro Ale, podia colocar aqui. Eu acho que tem a ver com o podcast, sabe? Grama por tudo, assim. A gente vai montar um mood board. Grama. Grama, uma mesa laranja. E pavor. Gritos, aflição. Mas a menina que trabalhava lá, você comentou, ela ficou feliz. Nossa! Tanto que o projeto foi aprovado de primeira. Eu até acho assim, eu fico pensando, será que é porque o projeto estava bom ou porque já qualquer coisa ficava boa, sabe? Mas a gente tentou trazer a característica. Eu fiquei imaginando o projeto para um jogador de futebol com grama na parede. Grama na parede. Mas assim, a gente tentou trazer bastante o conceito da empresa. Como eu falei, é uma empresa de fertilizantes. Então a gente fez toda uma parte poética. Tu fala que eu não gosto de arte, eu até gosto um pouco. A gente fez num cantinho um jardim vertical, assim, meio desconstruído, que a ideia é o fertilizante ser tão potente a ponto de romper o concreto. Porra, tá caramba. Pensa. Que Retiro tem que eu arte disse. também, tem cultura também. E aí, ficou muito legal, assim. Eles aprovaram de primeira porque realmente é o conceito deles. E as cores ficaram legais, tudo teve coerência. A gente fez até um painel
um painel aéreo, assim, de ripado. Deu o maior trabalho também pra fixar aquela palhaçada, mas deu tudo certo, ficou lindo. E eles amaram, porque aí quando tinha uma reunião, a gente tinha, por exemplo, uma canaleta aqui com tomadas no meio da mesa, porque antes ficava fio passando por todos os lados da mesa, carregador e extensão, que era horrível. Vinha, sei lá, 6 pessoas com um notebook, com mala, não tinha onde guardar a mala. T's, vários T's, assim, que era uma coisa maravilhosa. Desse um curto, queimava aquele coworking inteiro. E a menina ia agradecer, né? Ela ia agradecer se ela conseguisse escapar. Não, mas eu acho que esses projetos aprovados de primeira é que ficam bons, né? Mas... Porque, ainda mais quando você pega um ambiente que você olha e fala, meu Deus, o que fizeram aqui? Mas que bom, porque agora eu vou conseguir mostrar um negócio que vai falar também, meu Deus, que projeto top. Projeto. E como eu te falei, a gente depois começou a receber contato de outras empresas. Nossa, aquela sala ficou tão linda. E todo mundo passava e falava, gente, o que vai ser aqui? O que tá acontecendo? Arrancaram aquela grama horrorosa, graças a Deus. E o pessoal, nossa, gostava muito. A gente recebeu muito elogio pela sala. Porque ela realmente ficou assim, pensa, de um negócio escuro, uma câmera de tortura pra uma sala super iluminada, bem ampla. Parecia que a sala era 2 vezes maior. Só por conta da gente ter feito daquela forma, né? A gente usou o cimento queimado também. A pintura ficou impecável, assim. E todo mundo gostou. Todo mundo gostou, outras empresas entraram em contato pra fazer orçamento também. É por isso que nem sempre o do it yourself resolve, né? Porque pode ter pego uma ideia do Pinterest lá, beleza, tudo bem. É um conceito de uma paredinha lá de grama. Mas talvez as 4, ou sei lá, talvez tudo não seria tão interessante. Eu gosto de pensar que foi um do it yourself mal sucedido ali, que não foi um projeto. Porque se foi, eu fico Era uma brinquedoteca. Preocupada. Uma brinquedoteca do it yourself. Sei lá. Que a criançada ficava brincando lá e dava umas ferramentas era conceitual, acho que tinha um conceito, tinha, assim, alguma né? coisa Com por certeza trás. Tinha. Alguma coisa tinha. Que pena que não dá pra mostrar que fotos. Pena. Eu não posso, vocês têm ideia do que é mas um arquiteto imaginar. Fazer uma obra inteira, quase ficar os cabelos. Eu fiquei com cabelo branco depois disso. Ah, é? Juro, meus cabelos começaram a branquear. E eu não poder postar. Porque tem toda uma cláusula. E aí, se eu postar, eu vou ter um pouco de problema. Tá no meu portfólio. Na dúvida, dá uma olhadinha lá no meu portfólio que vocês vão encontrar. Não, e faz parte, né? Faz parte de... Assim, essas adaptações que o cliente pede, porque tem gente que é politicamente exposta, às vezes não quer a imagem atrelada e tal, e você tem que aceitar. É assim, você quer, não quer, beleza, tem outra pessoa que vai entrar na jogada e talvez queira e tal. E no caso deles, assim, é uma questão que não... Pra gente, que é tudo parecido, não faz sentido, mas pra eles faz, porque é da cultura deles. Então, eu não posso querer passar por cima disso, entende? A cultura deles é assim, eles têm esse comportamento mais discreto, eles são assim, e eu vou respeitar, como eu respeitaria qualquer outro cliente meu que tivesse alguma questão. Bárbara, eu não queria que postasse meu projeto. Tudo bem, a gente tem que saber lidar com isso também. Claro que clientes... assim, a pessoa, né, pessoa física, não tem esse problema. Mas se tratando de uma empresa, de uma instituição gigantesca, a gente tem que respeitar. E se tem cláusula, tem história, né? Tem cláusula, tem... Exatamente. Então, agora tu me fez pensar nisso. O que já deve ter acontecido, né? Pode ser que tenha acontecido, né? E, sei lá, pode ser estratégia de mercado, né? Que nem eu até comentei que a gente atende uma empresa também que não pode divulgar absolutamente nada. Mas lá é questão de sigilo, tipo, de construção. Sim. Então, beleza, tá tudo bem. E a gente acaba tendo que seguir... É igual de cliente, né? Você vai... fazer um projeto e daí a regra do cliente é que precisa usar este móvel. Acaba sendo uma regra. Então, você aceita... Não, ok, eu vou usar este móvel. Então, você tá dentro do projeto. Você fala assim... claro que não, né? Vamos jogar fora essa velharia aí. Sim. Aí, você não vai entrar no projeto também. Então... E colocar na balança também, né? O que esse projeto representa pra mim agora? Pra gente, na época, foi, assim, uma conquista. Sabe? A gente passar por toda a triagem de uma empresa... Poxa, do Marrocos, assim... Uma empresa poderia fechar com o melhor escritório de Piracicaba, com arquitetos que tinham muito mais expertise, muito mais repertório do que a gente, mas talvez foram eles que fizeram a parede. De repente... Jogando no ar aí, não quero falar nada. Não tô brincando, não conheço ninguém. Se foi você, por favor, não se identifique. Ou se foi você que fez esse projeto, comentem aí também no Instagram, no YouTube. Fui eu que fiz e tal. Fui Só pra eu. gente saber. Porque... Mas a gente não achou ruim.
A gente sabe que pra algum nicho ia dar certo. Pra jogador de futebol. Jogador de futebol, sabe? de repente, ia ficar bem interessante. Mas, Bárbara, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente aqui. Agradeço esse tempo, agradeço a Nichelle também por ter participado com a gente aí. É basicamente isso. Tá? Então Esse é o podcast. Eu amei, gente. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo até agora. Espero que vocês tenham ido com a minha cara. Se não foram, não me contem. E é isso, gente. Me sigam no Instagram, acompanhem meu trabalho. Espero poder contribuir com vocês de alguma forma também. Show! Então, pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até o final. No final a gente vai sortear 1 milheiro de tijolo. Não, brincadeira, não vai. Eu sempre falo, um dia eu vou me ferrar com isso. A gente não vai sortear nada, tá? Não vai sortear nada. Mas obrigado quem acompanhou a gente até esse finalzinho. Não esqueça de deixar o like lá, seguir a gente lá no Instagram, comentar bastante também dos momentos que vocês gostaram, dos que vocês não gostaram, dos arquitetos que vocês acham que fariam essa parede de grama também. Podem marcar eles ali. Quem vocês acham que foi? Fica aí a e a gente fica por aqui, então, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.